Então, aqui está numa página do Tibia Wiki que mostra as fórmulas. As fórmulas da runa, você pode perceber que são o level dividido por 5, que aqui está vezes 0.2, é a mesma coisa que dividir por 5, tá, galera? Enfim, se for um level 1000, então o dano da runa vai ser calculado como 1000 dividido por 5, 200, então é 200, guardo 200, mais o Magic Level vezes 2.6, no caso aqui da Thunderstorm. Vamos colocar que é 100 de ml, só usando um número redondo, tá? Vezes 2.6, 260, mais os 16 que tem essa constante aqui. Então essa runa bateria para um level 1000 com 100 de ml, que é pouco ml, né? Mas ela bateria 200 mais 260, 460, mais 16, 476. Esse seria o dano máximo que essa runa daria com esse personagem fictício que eu falei batendo. E vai ter o dano mínimo. Então a porrada que dá lá, se você reparar no jogo, nunca é fixo, nunca é a mesma coisa. Ela varia, às vezes um pouco mais, um pouco menos, só que ela fica dentro de um range. E o range que ela fica é justamente dessa fórmula aqui. Então aqui seria, olha só, repara que o level do personagem sempre mantém ali, ó. E essa parte do cálculo, essa parte da composição do dano é fixa. Então os 200 ali é garantido desse personagem. Magic Level vezes 1, ele tem 100, então seria 300 mais 6, 306. Então ele bateria de 306 a 476. Então esse seria o dano da Thunderstorm. A gente com esses dois números consegue tirar qual que é o dano médio. Por exemplo, ele deu 100 porradas ali, a gente consegue saber qual que é o dano médio basicamente somando mais alto com mais baixo e dividindo por 2, porque a gente está somando só duas variáveis ali, só dois números. Usamos dois números e dividimos por 2 para tirar a média. Então a gente consegue tirar a média assim. E a gente vai reparar também aqui, ó, que como eu disse, a avalanche GFB, ela escala um pouco mais que a Thunderstorm. Só que é bem pouquinho. Olha só, é 0.2 no dano máximo e 0.2 no dano mínimo. Então tem isso aqui que a gente tem que levar em consideração. E agora, outra consideração que eu quero mostrar é que o Echevo Visur, que é a nossa Wave de Energy, ela tem o dano mínimo multiplicado por 4.5. Então aqui no lugar da runa seria que bate 2, que o máximo, que o mínimo bate 1 vezes 1, ela multiplica por 4.5. É muito mais forte que bater uma runa. Aqui na fórmula das magias, você pode ver também que ele está dividindo o mínimo, tanto o máximo, dividindo por 5, que é a mesma coisa de multiplicar por 2, como eu disse. E a parte aqui, ó, do B mais C seria essa aqui, o Magic Level. O B é sempre o Magic Level, ó, Magic Level do personagem. E o C é a variável, essa mesma variável que eles usaram aqui, só que é a variável mínima, ó. Os valores de C são aproximadamente, aí nesse caso aqui, 4.5. E o D é o valor máximo, que está aqui para baixo, ó. Os valores de D são aproximadamente... Então, para essa magia, 9. Então, você pode reparar que 2.8 da Thunder é 2.6. 2.6 para máximo e 1 para mínimo. Aqui é mais que 3 vezes, é mais que 4 vezes o dano da runa. E aqui no 9, que é o dano máximo do Visur, seria mais que 3 vezes o dano da runa. Então, é muito importante a gente guardar essa informação. Eu vou calcular aqui e vou colocar na nossa planilha toda a simulação. Como que eu vou fazer? Tirar o dano médio de tudo e colocar aqui o valor. Tem essa calculadora aqui desse site, Guild Stats, que ele já me ajuda. Então ele coloca aqui, ó, ml skill. Nossa simulação é com 110. Qual que é o level? Nossa simulação é com 750, não é isso? Olha lá. Não, é 700. Então qual que é o level? 700. Então não vou marcar nada aqui para o site não aumentar sozinho o meu Magic Level, né? Eu quero usar 110 exatos, porque aqui na minha simulação eu já defini tudo isso. Esse 110 aqui já está considerando aqueles itens. Então vamos apertar aqui em Go. Ele já vai fazer aquele cálculo para mim e vai me dar aqui os valores que eu quero, ó. Tem uma coisa errada. Magic Level 110. Oxe, que é isso? O Visur tá mostrando de 140. Tá tudo errado isso aqui.
O que eu fiz de errado? Ah, coloquei melee skill, gente. Não vou cortar, não. Vamos lá. Magic level 110. Aperta aqui, go. Olha só. Que beleza. Já mostra pra gente. Então já tem o dano médio do Visur. O dano médio não. O mínimo e o máximo do Visur. Tem o mínimo e o máximo da Thunderstorm, que é o que a gente vai utilizar. Vou fazer aqui no Excel para vocês verem, ó. 635 e 1130. 635 e 1130. Vamos conferir se é isso. 635 e 1130. Então, como que eu tiro a média aqui, ó? Eu vou somar um mais o outro. Vou colocar entre parênteses para a divisão não acontecer primeiro, porque eu quero a soma dos dois números, e divido por 2 depois. Divido por 2. Isso aqui, se fazer isso aqui na calculadora, vai dar a mesma coisa, tá? Não sei se vocês todos são familiarizados com Excel, mas é isso, basicamente eu tirei a média. Então a gente pode dizer que um Visur, ele dá em média 882,5 de dano para esse personagem aqui. 1000 Visur é só eu pegar esse número aqui e multiplicar por 1000. Estou simulando 1000 Visur. Pronto. Vou copiar aqui e colar como... Ah, recortei. Mas vou colar aqui, ó. Colar especial. Não consigo. Vou tentar de novo. Ctrl C, colar especial, somente valores. Beleza. Aí isso aqui sai a fórmula. Fica só o valor aqui. Então a gente tem 882.500 da simulação do Visur. Vou fazer aqui, tá sendo bem rápido, vou fazer aqui a outra também, da Thunderstorm. 256 e 442. 256 e 442. 256 e 442. Não tem problema aqui eu colocar o mínimo em cima, o máximo embaixo, ou vice-versa, porque a fórmula está simplesmente somando os dois, depois dividindo por 2. Então 349. Vou pegar aqui esse 349 e multiplicar por 1000, porque eu quero a simulação de 1000 Thunderstorm. 1000 danos da Thunderstorm. Então colar especial aqui de novo, para não ficar como fórmula. Somente valores. Beleza. O dano médio desse personagem, nesse cenário aqui, seria esse. Eu vou fazer a mesma coisa agora, simulando o mesmo personagem com 7 bis, que é que dá 120, que dá 15 de ml a mais. Então aqui eu vou voltar e vou colocar 125. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para esses valores e vou colocar e vou preencher aqui. Não vou fazer tudo, né? Tinha até falado isso. Depois eu vi que foi rapidinho, fiz de um. Só que para fazer de todas essas simulações aqui vai demorar um pouco. Então eu vou cortar e volto com os quadros preenchidos. Os quadros são level 700, 110 de ml, level 900, 120, aqui com 7 bis. E aqui é o level do top do Tibia. Eu acho que teve um cara que passou ele, que é level 1000 e pouco, pegou 156 de ml, mas até pouco tempo atrás era esse. E eu quis fazer essa simulação aqui desse cara que é level bem alto, com ml bem alto também. Ele com 7 normal e depois com 7 bis. Então a gente vai ter essa progressão aqui, ó, 700, 900 e já pula para um level bem alto. Pra gente entender qual que é o comportamento desse 7 bis e desse 7 econômico. Já volto. Voltando aqui, já com os quadros todos completos, conseguimos continuar e tirar nossas premissas. Primeiramente, eu percebi que aqui estava com uma fórmula errada por conta da diferença desse quadro para os outros, que está muito gritante. A média, a gente tem que pegar os dois danos aqui da simulação e dividir por 2. Só que a fórmula está puxando do quadro ao lado. Então, é muito simples de arrumar. Eu só faço isso e pronto. Então aqui podemos ver que esse personagem de level 700, colocando o 7 bis no lugar daquele outro 7, considerando apenas o ml a mais, os 15 de ml a mais, ele fica 10,43% mais forte. Então, todo aquele dinheiro a mais
representa isso, 10,43% de força a mais. A gente olhando para simulações dos quadros abaixo, a gente percebe, e já dá pra gente tirar a primeira premissa, que quanto mais forte é o seu personagem, menos diferença o 7 bis faz, que é uma conclusão bem interessante aqui. Então o 7 bis, ironicamente, faz maior diferença no começo. Ter o ML maior faz maior diferença no começo. Ele vai ficando cada vez mais irrelevante quanto mais forte seu bonequinho é. Então, aqui chegando ele no personagem do top level, colocando esses dois sets, a diferença é de aproximadamente 6%. É claro, tá, gente? Se você pegar o 7 bis e meter tier nele, é lógico que ele vai acabar com outro set econômico. Aqui a comparação é justamente para mostrar, por exemplo, eu consigo ter o 7 bis, o orçamento que eu tenho aqui para ter o 7 bis, ou para ter esse set econômico aqui com tier. Se você tiver dinheiro, entre aspas, infinito, o melhor, é claro, é você ter o 7 bis com tier. Então não tem o que discutir. Mas se você tem um limite ali para você gastar, ou um limite ali de que você quer usar o seu próprio farm do boneco para fazer um set legal até você evoluir, não sei quais são os seus planos, aí a comparação vale a pena. Só não vai valer se você tiver grana para injetar e pau na máquina. Tirando isso, a comparação é muito válida. Então vamos notar lá que a primeira premissa: quanto mais forte é o personagem, menos efetivo é o ML dado pelos 7 bis. Tirar essa quebra de página, beleza. Outra premissa que eu quero levantar aqui é que a gente simula 1000 Visur e 1000 Thunderstorm com o mesmo peso. E a gente sabe que isso na Hunt não acontece, porque o cooldown é diferente. Então você vai bater ali 3 Thunderstorm para bater um Visur. Ou então você vai bater Flan U, Thunderstorm, Flan U, e vai bater uma outra Thunderstorm. Enfim, você vai fazer a rotação ali e não vai bater tantos Visur assim. O Flan U, ele dá um dano melhor que a runa também. Só que não é o dano do Visur. E aqui a gente está simulando esses dois danos em pé de igualdade. Como o Visur ele escala mais com ML, a gente tem que considerar que essa diferença aqui é ainda menor, porque a gente está, digamos que, roubando pro ML, porque a gente está usando aqui como se fosse usado mais vezes que o real, a magia que escala mais com ML. Então, olhando a fórmula aqui, a gente vê isso. Quanto à parte fixa que utiliza level, é fixa, tanto para Thunderstorm, quanto para o Visur, quanto para qualquer outra magia e qualquer outra runa. Ela é fixa. Então se a gente coloca uma simulação que tá batendo ali a magia que escala mais com ML toda hora, diferente da realidade, a gente tá roubando pro 7 bis aqui. Mas tudo bem, a gente fez isso, mas a gente vai considerar isso como uma premissa aqui pra gente levar em consideração na nossa conclusão. O ML dado pelos 7 bis tende a ser menos efetivo, visto que o Visur não tem 4 segundos de CD. Então aqui a gente tem um ponto a mais que favorece nosso set econômico. Mas já temos números aqui e vamos continuar com ele. Lembrando que a gente não está considerando aqui nenhuma defesa elemental ou física, porque a gente quer ver dano, XP na HAL, essas coisas. Só que tem um bônus da Sanguine Coil que faz muita diferença sim. Ele faz com que o crítico tenha 12% a mais do que o normal. Os nossos críticos normalmente têm 50% com o imbui. Como ela dá 12% a mais, fica 62% o crítico da Sanguine Coil. Então a gente vai considerar isso, dano crítico de 62%, e vamos à análise. A gente vai utilizar a simulação do level 900. Não tem por que a gente utilizar dos 3 e a gente pega aqui o intermediário e utiliza ele. Beleza, o dano médio basicamente está sendo pego aqui. Eu não precisei preencher nada depois que eu preenchi esses 3 quadros, porque eu tô pegando aqui o dano médio do lado direito, que é o lado da Sanguine Coil. Peguei o dano médio dessa simulação e coloquei aqui, só repliquei.
a gente vai ter o 10% da chance de crítico. Então esse dano todo aqui, esse dano médio todo que rolou nessa simulação, 90% não foi com crítico. 90% desse dano não bateu crítico. Então basicamente eu peguei ele e multipliquei por 0,9, que é os 90%. Dano normal, digamos assim, foi esse aqui, sem crítico. E 10% de todo esse dano foi crítico sim. E como que é o crítico da Sanguine Coil? 62%. A gente tira ali o 62%, né? Por que é 1,62? Porque o 1 representa todo o dano ali, o dano normal. E 62% foi o que foi a mais. Então é 1,62. Então peguei todo o dano médio aqui e multipliquei primeiramente por 0,1, que é para considerar os 10% do que foi crítico, igual eu fiz aqui. E esses 10% de hit que foi crítico, ele é multiplicado pelo dano crítico, que é 1,62. Então aqui gerou para mim quanto desse dano virou crítico e qual que foi o dano efetivo dado. O dano total, eu pego a quantidade de dano que não foi crítico, mais a quantidade de dano crítico. Então, o dano total é esse, 810.040,5. Beleza, a gente transformou esse dano médio aqui de 762.750 para 810,40. Ele aumentou, obviamente. A gente teve dano crítico ali, a gente considerou o crítico aumentado da Sanguine. Agora, do mesmo jeito que a gente considerou o dano crítico aumentado, que é o efeito que a Sanguine Coil dá pro set bis, a gente tem que considerar também os tiers do nosso set econômico. Até porque a grande sacada deles é os tiers. Então eu fiz um cálculo, que é o cálculo matemático correto, como se deve fazer mesmo, de qual que é a chance de pelo menos um dos efeitos ativar. Não é um efeito específico, é qualquer um dos efeitos. Se qualquer um dos efeitos ativar ali, na hora que você bate, beleza, tá satisfatório pra gente. Então a chance de qualquer um deles ativar, de pelo menos um, né, de 5,71% de chance. Tem outras porcentagens, tem outras chances, probabilidades, que seria, por exemplo, de ativar duas coisas juntos, ou duas coisas seguidas, como ativar o bichão, que é o tier da calça, e ativar um momentum junto, ou ativar um fatal junto. Você vai critar ali 3 vezes e vai bater um fatal no coisa junto, aí seu dano vai explodir pra caramba. Tem essa chance, só que são chances baixas, e aqui pra nossa simulação a gente quer ser conservador. Não quer dizer que esse item econômico é muito bom e não sei o que. A gente está sendo conservador na hora de calcular e fazer simulações do dano dele. Então a gente vai utilizar só essa chance aqui, que é de pelo menos um dos efeitos ativar. A simulação aqui eu pego o level 900, só que agora do lado esquerdo, que é o lado sem tier, ó. Que é o lado sem tier não, que é o lado do set com tier. Então peguei esse dano médio aqui dessa simulação, que é o ML 120. Peguei o ML, peguei o dano médio e coloquei aqui. Primeiramente a gente vai fazer o mesmo cálculo do crítico, porque o set aqui também vai estar imbuído com crítico, é óbvio. Só que além de ser 62% de dano, é 50% de dano esse crítico nosso, porque ele não tem aqueles 12% da Sanguine. Então basicamente a gente vai pegar aqui 90% do dano que foi dado foi normal, foi sem crítico, porque a chance é 10% igual. Beleza, tirei ele aqui, tirei esse dano aqui, igual eu fiz com a Sanguine. Só que pra ele a gente vai aplicar esse dano com tier. Só que não é no dano inteiro. Qual que é a chance de pelo menos um efeito de tier ativar? 5,71%. Então apenas em 5,71% a gente vai utilizar o efeito desse tier. Então em 94,29% o dano continua normal. Eu tirei ele aqui. Basicamente eu peguei o dano aqui que já estava tirado do dano normal e tirei a parte desse dano normal que não teve efeito nenhum ativo. E essa parte de baixo eu peguei o mesmo dano e tirei a parte do dano que teve algum efeito ativo, que é 5,71%. E eu multipliquei ele por 1,6, que significa como se fosse um crítico de 60%. Por que eu fiz isso? Agora, essa parte é um pouco complexa, eu entendo, mas prestando um pouco de atenção dá pra entender, dá pra seguir aqui o raciocínio. Por que é 1,60 que eu considerei? Quais que são os efeitos do tier? O fatal já tá na cara. O fatal fala assim, ó, quando você bate fatal é 60% de dano a mais. Então é 1,6. Mas e o momento? O momento não tem ali um escrachado de quantos por cento que é a mais. Só que a gente pode utilizar o seguinte raciocínio. A gente vai usar uma runa a menos na nossa rotação de wave ali.
A gente vai usar uma runa a menos na nossa box, na hora que a gente tá matando a box. A gente vai usar uma runa a menos. A gente vai deixar de bater uma runa para bater uma wave. E a gente viu que o visor, ele é 3 vezes 200% mais alto, que bate 200% a mais. E aqui a gente vai considerar só 60%. A gente está considerando muito menos. Então, se o momento procar, olha a força do momento. Que inclusive eu acho que é o melhor tier que tem pro Sorcery. Se você tá em dúvida se você coloca primeiro o tier no capacete, ou tier na arma, ou tier na calça, tier no capacete. Porque se você é o que tem maior chance de procar, disparado. E quando proca, você tá dando 200% de dano a mais. Ou mais que isso, entendeu? É como se fosse 3 vezes o crítico, o efeito do crítico, o efeito do fatal, por exemplo. Então, momento, top. Mas a gente vai nerfar ele aqui na nossa simulação pra caramba. A gente vai fingir que ele não dá o dobro do dano, ele dá só 60% a mais. Então esse é o efeito do momento. Agora o efeito do fatal é 60%, como eu já disse, escrachado. E o efeito da calça, o que é? É você virar o bichão. E virando o bichão, você vai dar o dano crítico aumentado e vai ser 3 turnos de crítico seguido. Olha que absurdo. E eu tô considerando aqui só 60%. Os nossos 10% de chance, muito difícil você vai bater ali 3 críticos seguidos. Mas virando o bichão você vai bater, garantido, 3 críticos seguidos. E ele aumentado ainda, porque o bichão faz o crítico ser aumentado. Então, a gente tá nerfando muito aqui nossa simulação, tanto o momento quanto o bichão, porque a gente tá considerando ele só como 60% a mais. Mas beleza, vamos continuar assim. Mas essa aqui vai ser outra premissa nossa. É a premissa 3. O 7 com tier tende a ser mais forte do que o resultado, pois fizemos considerações conservadoras que obviamente nerfou o dano numérico do 7. Então essa é nossa terceira e provavelmente última premissa. Voltando aqui, depois de toda essa explicação, a gente pegou o dano do dano que não foi crítico, sem efeito nenhum de tier, e aqui o dano que não foi crítico com algum efeito de tier. Então multiplicamos, pegamos ele, tiramos aqui a porcentagem que é 5,71% e multiplicamos pelo dano aumentado que a gente considerou 1,6. E aqui chegamos no resultado, que é esse mais esse. Então a gente consegue ver que teve um aumento. Você pode estar olhando aqui, ó, mas o dano médio tá 698 e aqui resultou em 650. Sim, não aumentou ainda, mas eu consigo já enxergar o aumento, porque a gente vai agora ter que tirar aquele 10% de dano crítico, que é os danos que vai critar da nossa simulação. Então, veja bem, a gente vai pegar aqui, ó, 10% dos hits critaram. Então eu peguei o dano médio aqui de novo e tirei 10% dele. E o que é o crítico aqui? O que é o nosso crítico? É 1,5%. A gente não tem efeito de Sanguine Coil. Então é o imbue puro, 1,5%. Então, esses 10% que critaram, teve a multiplicação de 1,5%. É a mesma coisa. Esse número aqui, vou até pintar de vermelho. Esse número aqui e esse número aqui é a mesma coisa que a gente fez com a Sanguine. Entendeu? A gente pegou esse número e esse número. São esses dois mesmos números aqui. São esses dois mesmos cálculos. Só que aqui no tier a gente tem que pegar o resultado deles e fazer mais uma camada para ver o que disso teve tier ativando e o que não teve tier ativando. Porque a gente sabe muito claro que na hora que você tá ali na hunt, você pode critar e bater um fatal junto. Nada impede. Você pode critar e bater um momento junto. Então tem que fazer essa separação aqui. Voltando. Então do dano que foi crítico. O que não ativou tier? 94,29%. Então é esse dano aqui que não ativou tier. Peguei e só multipliquei pelos 94,29%. E o dano crítico que ativou tier foi 5,71%. Então eu peguei o dano, multipliquei pelos 5,71%. E qual dano foi
E desses que ativaram, qual o dano que foi? 1,6, que foi nossa consideração, mesma consideração aqui, ó. O dano do Tia a gente tá considerando 1,6. Lembrando, muito conservadora, nerfado para caramba. Então, resultou nesse valor aqui, que é esse mais esse. Qual que foi o dano total? Foi esse aqui, ó, que basicamente foi o dano sem crítico com o dano com crítico, fazendo todas essas considerações. Então, dá pra ver que aumentou. Agora sim é certo de falar isso. Porque só essa parte aqui aumentou e só essa parte aqui aumentou, gerando num dano maior, num dano médio maior. Foi de, vou arredondar aqui nas palavras, ó, 700 mil para 750 mil. Então, aumentou. E aí, no fim das contas, o que a gente conseguiu concluir? Que o dano total dos 7 bis com a Sanguine foi de 810 mil contra 758 mil nessa simulação. Eu coloquei os danos dos dois aqui para facilitar e já fiz o cálculo. Então concluímos que os itens bis é 6,79% mais fortes, com todas essas premissas aqui. A gente considerando só ML, ele era 9,20% mais forte. Então se a gente pegar e considerar os tiers ativando, do outro lado a Sanguine dando 12% a mais de crítico, a gente vê que os tiers ganham. O efeito do tier é mais forte, ele sobrepõe esse efeito da Sanguine Coil. Ele faz aqui, esse valor aqui que só o ML estava dando diferença de 9,20, ele faz cair para 6,79. Agora, convenhamos, para mim, levando em consideração essas premissas aqui, o 7 econômico dá mais dano do que o 7 bis. Pode me matar aí no comentário se quiser, mas eu acho que se eu deixar de ser conservador nessas considerações aqui e colocar como realmente é, que é o Visu batendo 3 vezes mais o Thunderstorm, fazer uma simulação colocando peso no Visur, batendo menos Visur do que a Thunder, por exemplo, colocar aqui 300 Visur contra 1000 Thunder para simular ali o que acontece na box, o 7 econômico vai vencer o 7 bis. O 7 bis vai começar a ser melhor que o 7 econômico quando você colocar tier nele. Aí ele vai humilhar o 7 econômico. Mas se você tem dinheiro só para comprar o item, você não tem dinheiro para colocar o tier, não compra o 7 bis, não vale a pena. Não vou me estender mais que isso, espero ter clareado alguma coisa aí, ajudado você que está pensando em montar um MS e não quer colocar muita grana, quer fazer um 7 econômicozinho, faz esse aqui que vale muito a pena.